Olá, meu irmão, olá, minha irmã, graça e paz de Cristo ao seu coração, amém? Eu sou o Marcos, seja muito bem-vindo ao canal do Peregrino. Hoje nós vamos aqui de vídeo de estudo bíblico e nós estaremos estudando nesta videoaula o capítulo de número 14 do livro de Josué. É um prazer muito grande ter aqui a sua companhia. E a minha oração é para que esse conteúdo possa ser um canal de bênçãos na sua vida. Amém? Pois bem, antes de iniciarmos o texto bíblico, eu quero aqui fazer uma introdução, trazendo para você um panorama, uma visão geral daquilo que nós vamos estudar nesta videoaula. O capítulo 14 do livro de Josué, ele pode ser dividido em duas partes. A primeira é, na verdade, uma parte introdutória, onde o autor vai nos falar sobre as regras e as orientações que Deus passou para que as terras fossem divididas entre as 9 tribos e meia do lado oeste do Jordão. Lembrando que até o capítulo passado nós falamos das tribos que ficaram do lado leste. Amém? Pois bem, e a segunda parte, nós vamos ver que já se inicia a distribuição da terra propriamente dito, entregando uma parte da herança para a primeira família, a família de Caleb. Josué, então, como líder de Israel, seguindo os protocolos que Deus determinou, vai entregar para Caleb a sua herança. Caleb teve uma participação muito importante nessa conquista da Terra Prometida, porque acredito que você deva se lembrar, conhecer bem a história. Caleb e Josué foram os únicos 2 homens da primeira geração que saiu do Egito que herdou, que entrou na Terra Prometida. Caleb e Josué, juntamente com mais 10 espias, foram enviados por Moisés lá de Cádiz Barneia para poder fazer um reconhecimento. E quando eles voltaram para Moisés, eles trouxeram um relatório muito prognóstico, muito produtivo, ao ponto que os outros 10, sempre negativo, com uma visão depreciativa das coisas, trazendo medo, confusão, insegurança e o juízo de Deus sobre aquela primeira geração pela incredulidade. Ao ponto, então, que Josué e Caleb foram os 2 únicos, juntamente com a segunda geração, que foram os filhos dos primeiros que saíram do Egito, que cresceram e se desenvolveram ao longo dos 40 anos de peregrinação pelo deserto, ok? Essa história dos espias, ela está narrada no livro de Números. Inclusive, nós temos um vídeo aqui no canal do Peregrino, que é o vídeo, inclusive, mais visualizado do canal. Eu vou deixar aqui para você um link para que você possa acessar. Nós já ultrapassamos a casa dos 25 mil visualizações desse vídeo. Então vale muito a pena você conferir também, caso você ainda não tenha ido lá e assistido. Amém? Então vamos lá? Olha, nós percebemos então que esses 2 temas, eles são muito ricos, não só do ponto de vista histórico, mas também temos coisas teológicas para extrair desse texto, com certeza. Nós podemos ver aqui a questão da obediência a Deus, seguindo, respeitando e cumprindo as ordens que Deus havia dado para Moisés, definindo os critérios para a divisão da terra prometida, bem como também a fidelidade de Deus, honrando Caleb por tudo aquilo que ele tinha se mantido fiel durante a peregrinação e ao longo de toda a sua trajetória, ok? Então, motivos de sobra para que você fique comigo aqui até o final deste vídeo. Você ainda não é um inscrito aqui do canal? Olha, então faz o seguinte, antes de continuarmos, faz uma pausa, faz aqui a tua inscrição, junte-se a nós, vamos caminhar juntos. Será um prazer muito grande ter aqui a sua companhia, um privilégio para mim poder ter você aqui comigo, me seguindo e acompanhando a gente nessa jornada, ok? Não esqueça de ativar o sininho para você receber uma notificação toda vez que eu postar um conteúdo novo aqui no canal. E na descrição deste vídeo eu vou deixar também para você o endereço para que você possa encontrar e seguir o Peregrino nas outras mídias sociais. Temos a página do Peregrino no Facebook, no Instagram, e temos um canal do Peregrino específico no Facebook para
Cristãos. É só você procurar, vai estar tudo aqui embaixo para que você possa nos acompanhar ali também, ok? Vamos fazer uma oração? Feche os seus olhos e me acompanhe nessa oração. Vou pedir a guia e a direção de Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, é no nome do Teu Filho que nós nos colocamos diante do Teu altar. Obrigado, Senhor, por mais desta oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Oh, Senhor, mais do que conhecimento histórico, nós queremos entender e compreender os mistérios da Sagrada Escritura. Por isso, Senhor, nós te pedimos, fale o nosso coração, Paizinho. Fale conosco através da Tua Palavra, nos dando a Sua direção, a Sua orientação, para que nós possamos ser filhos mais fiéis e mais obedientes a Ti. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Amém? Pegue a sua Bíblia, papel e caneta na mão. Essa primeira parte, que é a parte introdutória desse texto, ela vai estar entre os versos 1 e 5. Então vamos fazer a leitura desses primeiros 5 versículos e aí depois a gente faz alguns comentários sobre ele, ok? Então vamos lá. Verso 1. As demais tribos de Israel receberam como herança as terras de Canaã designadas pelo sacerdote Eleazar, por Josué, filho de Nun, e pelos chefes das tribos. Essas 9 tribos e meia receberam as terras de sua herança por sorteio, como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Ele já havia designado as terras de herança para as 2 tribos e meia do outro lado, do lado leste do Rio Jordão, mas não tinha dado uma porção de terras como herança para os levitas. Os descendentes de José haviam se tornado 2 tribos separadas, Manassés e Efraim, e os levitas não receberam porção alguma de terra, mas apenas cidades para morarem, como pastagens ao redor para os seus animais e todos os seus bens. E assim, os israelitas distribuíram a terra exatamente de acordo com as ordens do Senhor a Moisés. Amém? Então, querido, assim, bem resumido, é como eu disse aqui no início da videoaula, é uma introdução, tá? E aí nós vamos entrar daqui a pouco na segunda parte, falando da primeira herança dada da terra em Canaã, que foi para a família de Caleb. Mas vamos comentar primeiro esses 5 primeiros versículos. Como nós lemos aqui, as terras elas foram distribuídas e também não foram entregues de qualquer forma. Elas foram distribuídas e entregues conforme padrões, orientações que Deus havia pré-estabelecido para Moisés de como deveria isso acontecer, né? E as ordens de Deus, elas deveriam ser cumpridas. E aonde que está escrito sobre essas regras, né? Como que a gente sabe quais foram os padrões pré-estabelecidos por Deus? Então vamos lá. As referências estão no livro de Números, capítulo 26, entre os versos 52 ao 56, e Números, capítulo 34, entre os versos 13 e 15. Lá em Números 26, 52 ao 56, traz a lei a respeito da divisão da terra. Tá? Vamos lá fazer a leitura deste texto bíblico. É Números, deixa eu abrir aqui minha Bíblia, peço perdão por não ter preparado, mas é número 26, versos 52 ao 56. Ok? Então o texto bíblico aqui diz o seguinte: Então o Senhor disse a Moisés: divida a terra entre as tribos e distribua as porções da terra de acordo com o número de nomes registrados na lista. Dê mais terras às tribos maiores e menos terra às tribos menores, para que cada grupo receba uma herança proporcional ao tamanho da sua população. Distribua as terras por sorteio e dê a cada tribo de seus antepassados a sua porção de acordo com o número de nomes registrados na lista. Cada porção de terra será distribuída por sorteio entre as famílias tribais maiores e menores. Ok? Então vamos lá. Nós vimos aqui que o ponto de partida para a distribuição das terras foi o censo que Moisés
fez com o povo de Israel, não o primeiro, o segundo censo que foi realizado e que contemplou a segunda geração dos israelitas que saíram do Egito. Só a título de curiosidade, o primeiro censo foi feito lá atrás e ele contemplava a primeira geração. Aí houve todo o incidente dos espias, a rebeldia do povo, o castigo do Senhor, e então depois que foi realizado somente o segundo censo, quando a segunda geração já estava pronta, né? E o critério da proporcionalidade deveria ser respeitado, ou seja, uma tribo maior, mais terra, uma tribo menor, menos terra. E para que não houvesse nenhum tipo de predileção, escolha, favorecimento ou reclamação de alguém dizendo, olha, aquele cara pegou a melhor terra, eu peguei uma terra ruim. Para evitar esse tipo de problema, Deus determinou que a distribuição, depois de se definir o tamanho, fosse feito por sorteio. Mas Marcos, esse negócio de sorteio, isso não é jogo de azar? Isso não é uma abominação da parte de Deus? Queridos, olha só, primeiro que o problema do sorteio não é a prática do sorteio em si, mas é a essência, é o destino a qual aquela coisa está sendo sorteada que se define. Um jogo de azar tem muitas relações, por exemplo, com o pecado de avareza, com a luxúria e entre outros, e não é o caso nesta situação. Inclusive, nós cremos que Deus está no controle de todas as coisas, inclusive nesses resultados desses sorteios que ele determinou que fosse feito. E é preciso também lembrar, né, que esse sorteio seria realizado pelo sacerdote, né? E o sacerdote era o representante de Deus no povo de Israel, e ele utilizaria para isso aquelas duas pedras que faziam parte da veste sacerdotal, que era o Urim e o Tumim. E aquelas pedras, quando elas eram lançadas, né, uma representava o sim e o outro não, exatamente para se definir respostas para situações conflitantes. Eu também tenho um vídeo aqui no canal falando sobre as vestes sacerdotais. Eu vou resgatar ele aqui e vou deixar um link para você, caso você também tenha curiosidade de ver como isso funcionava e falar um pouco sobre a questão das vestes dos sacerdotes do Antigo Testamento. E o texto de Números 34, vamos lá agora, Números 34, versos 13 ao 15, ele vai nos dizer o seguinte, olha só. Aqui vai falar que Moisés vai apenas mostrar a terra de Canaã ao povo e vai reforçar que por sorteio ela deveria ser dividida e entregue às 9 tribos e meia, uma vez então que as 2 outras tribos e meia ficaram do outro lado, do lado leste do Jordão, ok? Bom, e aí, queridos, como está escrito, Josué, como líder do povo, foi quem coordenou essa divisão com o apoio de Eleazar, o sumo sacerdote, né? Representante de Deus na divisão dessas terras aí, ajudando Josué nessa tarefa, acompanhado por quem? Como nós lemos no texto bíblico, acompanhado pelos líderes de cada uma das tribos, representando elas assim neste sorteio. E no verso 4 nós vimos também que o autor nos lembra que os levitas, conforme Deus havia determinado, eles não receberam terra por herança, ou seja, não participaram da divisão das terras, mas porém eles receberam cidades para que eles pudessem habitar e para que eles pudessem viver nelas, criar os seus gados nos seus arredores e ficar nessas cidades. Lembrando que a tribo de Levi, né, os levitas, eles foram escolhidos por Deus para cuidar das coisas do tabernáculo. Então eles não teriam direito à terra, mas eles tiveram direito, ou teriam direito por determinação de Deus ao dízimo. Ou seja, tudo aquilo que as demais tribos produzissem, deveriam entregar dízimo para os levitas, para que eles pudessem se sustentar desta forma. Amém? E fechamos aqui essa primeira parte com o autor deixando claro que tudo aquilo que Deus havia determinado a Moisés, no que diz respeito
a divisão e distribuição das terras fora cumprido. Dá até a entender que esse versículo final, ele foi inserido depois desse fechamento, depois que tudo já havia sido concluído, ele foi colocado aqui para dizer, olha, tudo aquilo que Deus havia determinado foi feito. Ok? Até porque nós vamos começar a falar como que aconteceu, né? Na verdade, entre as tribos, a partir dos próximos capítulos. Então, este versículo aqui, o versículo 5 do capítulo 14, ele nos dá esse entendimento de que ele possa ter sido colocado depois para fechar essa parte introdutória, dizendo para nós o seguinte, olha, tudo aquilo que Deus determinou foi executado. Então, aqui nós vemos claramente a obediência do povo de Israel, principalmente na liderança de Josué, àquilo que Deus havia determinado a Moisés e que foi executado. Amém? Vamos fazer então agora a leitura da segunda parte. E aí nós vamos ver aqui, né, que Josué vai dar a cidade de Hebrom a Calebe por herança. Então vamos falar um pouquinho aqui da situação, né? Do verso 6 ao 15. Uma delegação da tribo de Judá, liderada por Calebe, filho do quenezeu Jefoné, foi a Josué em Gilgal. Calebe disse a Josué, lembre-se do que o Senhor disse a Moisés, o homem de Deus, a respeito de você e de mim, quando estávamos em Cades Barneia. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para fazer o reconhecimento da terra de Canaã. Eu voltei e lhe dei um relatório verdadeiro, mas meus irmãos israelitas que foram comigo assustaram o povo de tal maneira que eles se encheram de medo. De minha parte, segui o Senhor meu Deus de todo o meu coração. Por isso, naquele dia, Moisés me prometeu solenemente, a terra de Canaã, na qual você caminhou, será herança permanente para você e seus descendentes, pois você seguiu o Senhor, meu Deus, de todo o seu coração. Agora, como você pode ver, em todos estes 45 anos, desde que Moisés disse essas palavras, o Senhor me preservou como havia prometido, mesmo quando Israel vagava pelo deserto. Hoje, estou com 85 anos. Mas olha que coisa linda, queridas, verso 11. Continuo forte como no dia em que Moisés me enviou e ainda posso viajar e lutar tão bem quanto naquela época. Uau, 85 anos, hein? Verso 12. Portanto, dê-me a região montanhosa que o Senhor me prometeu. E você certamente se lembra de que, enquanto fazíamos o reconhecimento da terra, descobrimos que os descendentes de Enaque viviam ali em grandes cidades fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei da terra, como o Senhor prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom como a sua porção de terra. E até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do quenezeu Jefoné, pois ele seguiu fielmente o Senhor, o Deus de Israel. Antes disso, Hebrom era chamada de Kiriat Arba, em homenagem a Arba, um grande herói dos descendentes de Enaque, e a terra descansou da guerra. Amém? Olha que interessante, né, queridos? Quanta coisa linda nós lemos aqui, né? Bom, primeiro vamos falar de Calebe. Eu dei uma introdução, falei que ele era um dos espias que Deus prometeu dar a ele o direito de entrar na terra prometida pela sua fidelidade, por ter sido fiel ao Senhor. Comentamos sobre isso, falamos que esse texto está em Números 13, mas quem era Calebe? O texto aqui, né, o autor traz para nós algumas definições, apresentando melhor quem era, né? Bom, Calebe, ele era da tribo de Judá, né? Fala aqui que ele era da tribo de Judá. Mas quem era seu pai? Olha que coisa interessante. O texto nos diz aqui que ele era da tribo de Judá, mas filho de Jefoné, o quenezeu. Uau, tem alguma coisa estranha aqui, vamos explicar. Isso aparentemente, né, parece muito diferente do normal, porque quem são os quenezeus? Os quenezeus são israelitas? Não, queridos. Os quenezeus, de acordo com Gênesis 36, verso 15, eles eram descendentes de Kenaz. E por incrível que pareça, da linhagem de Esaú, irmão de Jacó.
E provavelmente, por serem um povo nômade, eles peregrinavam pelaquela região do Sinai, aonde o povo de Israel ficou acampado por muito tempo. E quando Israel então saiu da região do Sinai em direção ao norte, Calebe e os seus familiares foram anexados provavelmente à tribo de Judá, porque isso aconteceu com muitas pessoas que moravam naquela região e decidiram acompanhar os israelitas nessa peregrinação. E mais tarde, então, Calebe conquistou uma posição de liderança e respeito dentro da tribo, ao ponto de ser ele o escolhido para representar a tribo de Judá como um dos 12 espias. E aí, você lembra, né, que citou aqui que ele tinha 40 anos quando ele foi enviado lá de Cádiz Barneia por Moisés como espia. E aí, pela fidelidade, pela confiança que ele tinha, ele voltou com um relatório positivo. Entre aqueles outros espias, ele e Josué foram os únicos, porque os outros todos ficaram amedrontados. Ele relembra essa história aqui e ele diz: e eu perseverei e mantive a minha fidelidade ao Senhor. Então, se lembra, né, que devido a essa postura que ele teve, a essa fidelidade, Moisés naquele dia jurou para ele dizendo, olha aqui que coisa interessante, a terra de Canaã, na qual você caminhou, verso 9, será herança permanente para você e para os seus descendentes, pois você seguiu o Senhor, meu Deus, de todo o seu coração. Que legal, né, queridos? E aí que vem uma parte muito forte que nós lemos aqui, foi que ele agradeceu a Deus por tê-lo conservado com vida até aquele momento, tendo passado 45 anos da promessa que Deus havia feito através de Moisés. E estando ele com 85 anos, ele se sentia ainda em condições de tomar posse daquilo que Deus havia prometido. Eu quero ler para você de novo o verso 11. Queridos, isso é muito forte, isso é muito lindo. Continuo forte, como no dia em que Moisés me enviou, e ainda posso viajar e lutar tão bem quanto naquela época. Caramba, isso é um exemplo para a nossa vida, queridos. Deus é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu, amados. Não importa o tempo, não importa o quanto demore. Calebe levou 45 anos, e olha, não foram 45 anos sentado esperando, não. Foram 45 anos peregrinando pelo deserto e fora isso, todas as andanças, batalhas, tanto do lado oeste como do lado leste do Jordão, não foi vida fácil não, foi vida de luta, mas ele tomou posse daquilo que Deus havia prometido para ele. E ainda, né, manteve-se ativo. Olha que coisa linda, como disse, me sinto tão forte como se fosse há 45 anos atrás, quando Moisés me chamou para me mandar para as terras de Canaã. Queridos, quantas vezes nós temos promessas na nossa vida que Deus fez e que nós não conseguimos suportar a prova do tempo. Nós temos hoje em dia um hábito de querer tudo para ontem. O tempo passa só um pouquinho e nós já duvidamos do poder de Deus. Às vezes a gente pensa até que o Senhor me abandonou. Ei, o Senhor me abandonou e por conta disso a gente desanima. Alguns largam tudo, ficamos blasfemando. Alguns chegam até a abandonar o Evangelho. Ei, presta atenção. Se foi Deus que prometeu, pode confiar. Porque pode passar o tempo que tiver que passar. Ele é fiel para cumprir. Mesmo que a gente tropece e caia na nossa pouca força e na nossa infidelidade, mas Deus é fiel. Às vezes pode até parecer que está demorando, às vezes pode até parecer que não vai acontecer, mas na verdade Deus está te preparando para que você possa receber aquilo que Ele tem para te dar. Não desanima não, mantenha-se firme, faça como Calebe, lute, continue perseverante, procure seguir adiante. Procure ter a mesma disposição que você tinha quando Deus te chamou e você começou a sua jornada cristã. Procure ter o primeiro amor.
Não deixe que nada, gente, não deixe que nada venha esfriar esse primeiro amor que Deus te deu e que você tinha por Deus quando você o conheceu. Acredite, confie no Senhor. O tempo pode passar, mas tudo aquilo que Deus disse que vai fazer, Ele vai fazer. Amém? A força, queridos, e a fé de Caleb, ela era tão forte que ela se mantinha inabalada. E como nós vimos aqui, mesmo que ainda houvessem anaquins eram homens gigantes, mesmo que houvessem anaquins habitando na terra que ele estava herdando, ele ainda disse que tinha disposição para ir lá e lutar contra eles pelo poder de Deus. Por quê? Porque a promessa de Deus estava de pé e ele não duvidava daquilo que Deus havia prometido. E Josué, então, abençoou Caleb e deu para ele por herança a cidade de Hebrom e as suas imediações. O texto fecha, queridos, o capítulo com uma curiosidade de ordem histórica, onde nós vemos aqui que antes o nome da cidade de Hebrom era Kiriat Arba, em homenagem a um homem de nome Arba, que foi o maior entre os anaquins e pai de Anak, mas que recebeu o nome de Hebrom, que é um nome de origem hebraica que significa confederação, no sentido de aliança e de amizade. E por fim, o texto disse que aquela terra repousou da guerra. Apesar do texto trazer essa condição, nós vamos ver no capítulo seguinte que a conquista de Hebrom vai ser narrada no capítulo 15. Então, isso mostra para nós mais uma vez que esses últimos versículos conclusivos, eles podem ter sido colocados ou adaptados depois, escrito por algum escriba. Provavelmente, quando eu falei sobre a introdução do livro de Josué, há uma ideia, né, de que tenha sido Esdras que possa ter acrescentado, ou até mesmo Samuel, alguma outra pessoa que acrescentou, porque inclusive coloca no texto que eles permaneciam lá, né, os descendentes de Caleb, até os dias de hoje, dizendo que aquele texto foi revisado, foi escrito depois por alguém que disse, olha, eles fizeram isso no passado, mas até os dias de hoje eles estão ali residindo nessa terra. Amém? Que legal, né? Que capítulo forte, né, queridos? Olha, no capítulo 15, nós vamos ver aqui que Josué vai trazer para nós uma referência geográfica de como que foi a distribuição das terras. E a minha intenção, queridos, é preparar o material aos moldes do que eu tenho feito algumas aulas anteriores, trazendo para vocês gráficos, mapas, porque eu sei que isso ajuda a compreender visualmente melhor, a entender como que foi essa distribuição. Então, devido à complexidade do fato e porque eu estou passando na minha vida pessoal por um processo de mudança mesmo física, de lugares, então eu talvez demore um pouquinho para gravar o vídeo da próxima videoaula, o capítulo 15, mas ele vai vir. Pode ser que até enquanto isso, como eu já tenho outros estudos prontos, preparados, talvez eu até faça estudos de outros textos, né, de outros textos bíblicos, de outros livros, mas nós vamos voltar aqui e vamos concluir o livro de Josué, tá bom? Se você está me seguindo, está me acompanhando, estamos estudando junto, fica aqui para você essa informação, para que você não desanime, tá? Se por acaso demorar muito, até pode me cobrar nos comentários aqui, porque nós vamos continuar, ok? Deus abençoe você grandemente por ter ficado comigo aqui até o final. E a minha oração é para que realmente esse estudo possa não ter só levado a você conhecimento histórico, mas que esse texto, essa palavra, essa mensagem possa ter falado ao seu coração, como falou ao meu também. Ok? Deus te abençoe e, se Deus quiser, até o próximo vídeo de estudo aqui no canal do Peregrino.